Bem-vindos à nova década que ainda não começou. Nada mais humano do que comemorar datas. Um ano novo é um ano a menos da nossa vida como a conhecemos. Data de validade. Por isso a expectativa que 2020 nos trouxe. Abria-se uma nova década, sem dúvida alguma, serão os 10 mais importantes anos da aventura humana na Terra. Todo o bem e o mal da nossa espécie nos levou a esse ponto, onde passamos do Holoceno para o Antropoceno, a época geológica em que humanos substituíram a natureza como a força ambiental dominante na Terra. O Antropoceno é um conceito novo, proposto pela primeira vez pelo químico holandês Paul Crutzen, especialista em química atmosférica. Ele ganhou o Nobel em 1995 pelos seus estudos sobre a camada de ozônio. Crutzen estava familiarizado com a forma como a atividade humana estava mudando a composição da atmosfera. Ao lançar fumaça de automóveis, chaminés e queimadas, a humanidade mudou a composição da atmosfera, com as emissões de carbono, provocando um aumento de temperatura de mais de 1 grau centígrado e crescente, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, em até o momento 20 centímetros. Isso sem falar em como a humanidade alterou fisicamente o planeta, com concreto e aço. Um exemplo claro são os rios. Nas últimas décadas, transformamos os cursos dos rios de todas as bacias hidrográficas do mundo, construindo 40 mil barragens. Se os reservatórios de todas essas barragens fossem colocados lado a lado, teríamos uma área alagada equivalente ao estado da Bahia. Enfim, essa é a época em que vivemos. Há 30 anos atrás, nascia o movimento internacional Slow Food, que hoje mostra sua força e relevância em mais de 160 países do planeta Terra, atuando localmente em cada rincão de terra com a força comunitária de seus ativistas, lutando pelo acesso a um alimento bom, limpo e justo para todos. Essa é a luta mais importante que a humanidade tem que travar para sua existência. A cadeia de produção e de consumo de alimentos é a atividade humana que mais impacta o meio ambiente e gera desperdícios e gastos insustentáveis de logística e energia. Ao mesmo tempo, é a atividade que gera mais lixo por habitante em todo o planeta. Para completar a tragédia, criou-se um modelo de produção agrícola e de processamento de calorias que está exaurindo com a fertilidade das terras agricultáveis e estimulando o avanço das fronteiras agropecuárias por sobre reservas da biodiversidade do planeta, transformando santuários da vida em verdadeiros desertos agrícolas. Acabando com abelhas, insetos e polinizadores e extinguindo milhares de espécies de fauna e flora todos os anos. Quando você viu uma borboleta a última vez? E um vagalume? E que absurdamente, ao mesmo tempo, tudo isso está criando uma geração de obesos e malnutridos e sendo incapaz de resolver o problema da fome em pleno século XXI. Um modelo falido, errado, uma tentativa que se teve boa intenção em algum momento, após a Segunda Guerra, quando o mundo passava fome e não havia mão de obra para plantar, errou fragorosamente em ter sido entregue para grandes corporações em detrimento da produção local, manutenção do homem e seu trabalho no campo, na ligação intrínseca do homem com o alimento e o equilíbrio da natureza que o cerca. No momento em que nos distanciamos do ato de plantar, da terra, dos ciclos da natureza, do saber cozinhar, também nos afastamos definitivamente da natureza e de Gaia. O homem está se desconectando da natureza a passos largos, à medida que se digitaliza, urbaniza e não mais interage com o natural, o orgânico, com o meio ambiente. É assustador constatar, através de sua curta história, como o ser humano é uma espécie de subdesenvolvida e insignificante perante o universo,
individualmente, e somos constituídos como uma máquina poderosa, razoavelmente bem acabada individualmente. Temos ferramentas de sobrevivência relativamente eficientes para nos mantermos vivos e oxidando por aproximadamente um século. Coletivamente, não passamos de uma doença que segue lentamente modificando o seu entorno e o ecossistema onde fomos gerados. Como células cancerígenas, vamos nos multiplicando e consumindo o planeta, criando tumores, núcleos urbanos, cidades, megalópolis, impermeabilizando o solo, construindo, cimentando, adensando, sugando recursos do meio ambiente periférico, criando uma rede interconectada que consome os recursos naturais do planeta numa velocidade exponencial. Terrificante é perceber que a geração que dirige politicamente as nações da Terra não se enxergue como terráqueos que somos. Cada um de nós de sangue quente ou frio, sem especismo, racismo ou sexismo. Mamíferos, vertebrados ou invertebrados, anfíbios, peixes, répteis, pássaros e humanos, mas sim como homo sapiens carregados de preconceitos e diferenças sociais, de cor, de gênero ou religiosas, que mal coabitam entre si e enxergam as outras espécies terráqueas como recursos à sua disposição. Erramos fragorosamente e reconhecer imediatamente nosso erro e juntos, como espécie, redirecionar os nossos recursos financeiros e intelectuais e de energia para o mesmo caminho é o único caminho que nos resta como seres humanos. Reconhecer o grande erro requer enormes doses de humildade, de empatia, de compreensão e perdão. Temos que encontrar uma união quase nunca alcançada na história da humanidade. Talvez durante a Segunda Grande Guerra, em determinado momento, de 60% a 80% dos cidadãos do mundo tiveram a certeza que o nazismo era o mal que precisava ser combatido até o final. É disso que precisamos. Essa certeza comandada por Churchills, por Roosevelts, líderes comprometidos com seus patriotas e com as gerações futuras. Precisamos de líderes que gostem de crianças, que acreditem no futuro sustentável, que não consumam o planeta, que se reconectem com a natureza e o entorno, que lutem com equilíbrio em prol do equilíbrio dos recursos naturais. Precisamos de defensores e guardiões da sociobiodiversidade. E quem são e onde estão esses líderes? Estão se formando agora, na geração Z. Hoje, com exceção dos cientistas do clima e de um punhado de ativistas engajados em movimentos como o Slow Food, ninguém acredita que a crise ou a emergência climática que estamos vivendo seja um problema crítico e insolucionável para o ser humano nos próximos 10 ou 20 anos. E, portanto, nada fazem e nada farão para mudar seus hábitos de consumo ou de vida. Penso no movimento Slow Food e no porquê de fazer parte dele. Minha formação é de engenharia de produção com especialização em alimentos. Fui educado no Instituto Mauá de Tecnologia, no Itaú de Campinas. Educado a entender os produtos, processos, aditivos, a negociar com fornecedores, estabelecer padrões de qualidades mínimos para os ingredientes, trabalhar para a redução de custos, desperdícios nos processos e minimização da mão de obra. Em algum momento percebi o quanto esses parâmetros afetavam diretamente a sociedade na qual eu me incluía e vivia, e afetavam da forma errada. A indústria procura vantagens competitivas em relação aos concorrentes e vendem produtos que possam dar mais lucro. Permita-me discorrer rapidamente como isso funciona com um produto de consumo popular, altamente difundido em todo o mundo e de baixa tecnologia e pouco processamento. A geleia.
Uma geleia é feita basicamente de dois ingredientes, fruta e açúcar. Açúcar da própria fruta, mel ou açúcar extraído de qualquer origem. Para se conseguir a estrutura da geleia, é necessário que haja um equilíbrio entre a acidez do conjunto fruta e açúcar e a quantidade de pectina que as frutas naturalmente contêm. O processo para fabricá-la requer uma panela ou um tacho, uma bela colher ou pá para mexer e fogo, para condicionar um pote de vidro ou de cerâmica e uma tampa ou fechamento hermético. Nada mais. Maçã, laranja, morango são frutas que já trazem a acidez e pectinas adequadas para a gelificação. Até aí, se os ingredientes tiverem origem local e orgânica, teremos como resultado dessa receita um produto bom, limpo e justo e acessível a todos. Fazer geleias de frutas amassadas, um pouco passadas, com algum defeito, é uma forma milenar de lutar contra o desperdício e produzir alimentos para o estoque quando a safra é abundante. E como pode ser uma geleia que passa pela indústria? Repleta de conservantes, estabilizantes, antioxidantes, corantes, embalagens plásticas para aumentar a shelf life, para aumentar a competitividade e baratear o produto. Não tem razão de fazer uma geleia, de a gente comprar uma geleia industrial no supermercado. As geleias deveriam ser feitas em casa, por nós mesmos, ou diretamente pelos produtores das frutas. O mesmo vale para o pão, para o queijo, para os embutidos, para as conservas e centenas de produtos que nós mesmos podemos processar através de conhecimentos tradicionais e práticas comuns. Essa é a verdadeira resistência. Uma ação simples como esta ajuda a resgatar nossa soberania alimentar e melhora o planeta, gerando valor para a produção local e menos ou nenhum desperdício. Essa visão e consciência me levaram a atuar no movimento Slow Food de forma voluntária e com paixão. Tenho certeza que o que o nosso movimento prega é a receita mais humana, rápida e verdadeira para mudarmos a trajetória do ser humano no planeta Terra e garantir a sobrevivência de nossos filhos, netos e de todos que queremos bem. Precisamos nos reconectar com a natureza, com o planeta, e o alimento é o caminho mais eficaz para essa reconexão. O ano da década definitivamente já se passou. 2020 correu à frente de nós, mostrando toda a nossa fragilidade e nossa insignificância enquanto indivíduos. Chegou a hora de juntos darmos uma resposta ao planeta. A regeneração. Regenerar nosso ambiente, nosso solo, nosso ar, nossos mares. Regenerar valores. Ressignificar nossa missão na Terra como raça humana integrada à natureza. Gaia é o nome do nosso planeta. A hipótese Gaia, criada pelo cientista James Lovelock e apoiada nos estudos da bióloga Lynn Margulis em 1979, define que a Terra é um imenso organismo vivo e nós somos parte desse organismo, assim como todos os demais seres vivos. O verbo, a ação agora é regenerar, todos na luta de um mundo bom, limpo e justo para todos, onde a centralidade do alimento é nosso ponto de intersecção e união. Agradeço aos organizadores do Festival das Tulhas, e especialmente o Júnior Ayub, pelo convite e por nos abrir o espaço para falar sobre o futuro da gastronomia. Deixo aqui 2 convites para todos, de 2 eventos importantíssimos que acontecerão ainda neste ano de forma virtual. O primeiro é o Terra Madre Brasil 2020, promovido pelo Slow Food Brasil e o governo da Bahia, que mostrará a força do movimento junto à agricultura familiar e às cadeias de produção dos alimentos bons, limpos e justos para todos. Dias 17 a 22 de novembro. Gratuito. O segundo é o Mesa Regeneração, o maior encontro digital do campo à cozinha, transmitido ao vivo de fazendas de pesquisa com a presença de produtores, pesquisadores, chefes, cozinheiros e especialistas em regeneração.
Na primeira semana de dezembro vai acontecer, gratuito também. Fiquem sintonizados nas redes sociais do Mundo Mesa e da Prazeres da Mesa, que você não perderá nadinha desses grandes momentos. Muito obrigado, pessoal. E vamos em frente. Salve o Festival das Tulhas.